João olhou para o mar pela última vez antes de entrar na caverna. Ele tinha mais de 90 anos, os cabelos brancos, as mãos que um dia tocaram o manto de Jesus, agora marcadas pelo tempo. E enquanto os outros 11 já tinham morrido, decapitados, crucificados, apedrejados, ele ainda respirava. Por quê? Essa pergunta perseguiu os maiores estudiosos da história cristã por 2000 anos. E a resposta está numa ilha rochosa no meio do mar Egeu, num exílio que se tornou uma das maiores revelações já dadas a um ser humano. Se você está assistindo isso com fé, digita amém aqui embaixo. João era filho de Zebedeu, pescador da Galileia. Era jovem quando Jesus o chamou, provavelmente o mais jovem de todos os apóstolos. Junto com seu irmão Tiago e com Pedro, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Os três foram os únicos que subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração. Os três foram os únicos que Jesus levou ao jardim do Getsêmani na noite mais sombria da história. Mas foi João quem ficou. Na crucificação, enquanto os outros fugiam com medo, João estava ali, ao lado de Maria, mãe de Jesus, firme debaixo da sombra da cruz. E foi a ele que Jesus, nos últimos segundos de vida, olhou e disse: Eis a tua mãe. A partir daquele momento, João a tomou para sua própria casa. O mundo romano do primeiro século depois de Cristo era implacável com os seguidores de Jesus. Nero jogou cristãos aos leões. Domiciano exigiu ser adorado como Deus. E um por um, os apóstolos foram caindo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro, decapitado por Herodes Agripa, por volta do ano 44 depois de Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi amarrado numa cruz em X. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé foi perfurado com uma lança na Índia. E assim, um depois do outro, o sangue dos apóstolos molhou o chão de 4 continentes. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Me conta aqui nos comentários. Mas João continuou vivo, e isso incomodava o Império Romano. Segundo o historiador Tertuliano, padre da Igreja do século II depois de Cristo, o imperador Domiciano ordenou que João fosse jogado em óleo fervente em Roma. O caldeirão foi aquecido. Os soldados empurraram o velho apóstolo dentro dele, e nada aconteceu. João saiu ileso. O relato foi preservado pelos pais da igreja. A tradição cristã não tratou esse episódio como lenda, tratou como sinal. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel havia protegido o último apóstolo. Domiciano, sem entender o que havia acontecido, tomou uma decisão diferente. Se não conseguia matar João, mandaria ele para longe, para Patmos. Patmos era uma ilha de pedra e vento no mar Egeu, usada pelo Império Romano como colônia penal. Tinha pouco mais de 13 quilômetros de comprimento. Seca, isolada, sem árvores. O calor no verão era sufocante, o inverno cortante. Era para lá que Roma mandava quem não conseguia eliminar, para esquecer. Mas o que Roma quis usar como prisão, Deus usou como púlpito. Foi em Patmos, numa caverna que existe até hoje e pode ser visitada por qualquer pessoa, que João recebeu o que ficou registrado como o Apocalipse, do grego revelação. Era o ano 95 depois de Cristo, aproximadamente. João ouvia uma voz como estrondo de muitas águas. Via figuras que nenhuma língua humana conseguia descrever com precisão. 7 igrejas, 7 selos, o cordeiro que foi morto e está de pé, o trono rodeado de criaturas que clamavam dia e noite. O que poucos sabem é que João não estava em Patmos por derrota, estava lá por destino. Você sabia de tudo isso? Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu até aqui. 500 anos antes, o profeta Isaías havia escrito que Deus revelaria coisas novas antes que elas acontecessem. E foi exatamente o que aconteceu em Patmos.
João foi o único apóstolo a receber uma visão completa do fim, não porque era o mais importante, mas porque era o que havia sobrevivido para registrá-la. Domiciano morreu assassinado no ano 96 depois de Cristo. Com a morte do imperador, o exílio de João foi encerrado. O velho apóstolo voltou para Éfeso, na atual Turquia, onde passou os últimos anos de vida. Segundo Eusébio de Cesareia, ele precisava ser carregado para a Assembleia dos Cristãos, porque já não tinha forças para caminhar. E toda semana repetia a mesma frase, a mesma que ele havia aprendido daquele que lhe disse ser o caminho, a verdade e a vida. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João morreu de velhice, o único dos 12. Não pela espada, não pelo fogo, não pela cruz. E a tradição cristã preserva que até o fim ele sabia que isso não era sorte, era propósito. Ele precisava ser o último, porque havia algo que só o último poderia escrever. O Evangelho de João, as 3 cartas, o Apocalipse. Nenhum outro apóstolo deixou tanto texto, nenhum outro apóstolo recebeu uma visão do fim dos tempos, e nenhum outro apóstolo foi chamado, na própria Escritura, de o discípulo que Jesus amava. Talvez você também já tenha sentido que estava passando por um exílio, um tempo de espera que parecia prisão. A história de João em Pátimos diz que Deus não desperdiça nenhum deserto. O que parece isolamento pode ser o lugar exato onde a revelação mais importante da sua vida vai acontecer. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Curte a página para não perder os próximos vídeos e que Deus te abençoe.